Creepy Real. Vou te contar um caos aqui de São Paulo. Uma história sobre os sons estranhos do Minhocão, o elevado Costa e Silva. Quem mora por aqui na região central sabe do que eu tô falando. São uns assobios esquisitos que ecoam pela região há décadas e que até hoje ninguém sabe explicar direito de onde vem. É um som agudo, que parece um lamento, um assobio que corta o barulho da cidade. Não tem uma origem clara. Tem relato disso desde muito antes de o Minhocão virar parque nos fins de semana, lá dos tempos em que ele era só uma cicatriz de concreto cortando o centro da cidade. Com o tempo, esses barulhos foram ganhando vida própria, virando lenda urbana entre os moradores. Os mais antigos, por exemplo, contam uma história. Eles acreditam que os assobios são as almas dos que se foram de forma trágica ali na região, gente que se perdeu na vida ou que teve um fim solitário. Dizem que é o lamento dessa gente, preso para sempre na estrutura de concreto. Um aviso para quem passa por ali à noite. Esses assobios ficaram tão conhecidos que já foram chamados de várias coisas, desde o lamento do elevado até o assobio do diabo. Um escritor famoso que morava ali perto chegou a descrever o som em um conto, em 1980. Ele escreveu que era um assobio fino, que parecia vir de dentro das vigas, como se o próprio concreto estivesse chorando. O conto dele era, na verdade, uma crítica sobre a solidão na cidade grande, mas acabou chamando mais atenção para o mistério. E mais gente começou a contar suas próprias experiências com os barulhos estranhos. Outra lenda urbana, da mais macabra, liga os assobios à história de um antigo morador, um senhor que vivia num dos prédios que foram desapropriados para a construção do elevado. Dizem que ele se recusou a sair, e quando as máquinas chegaram, ele se trancou em casa e nunca mais foi visto. A história conta que o espírito dele ficou por ali, furioso com a mudança, e que os assobios são a maldição que ele rogou contra a estrutura que tomou o lugar da sua casa. Para muitos moradores, esses sons são um lembrete do destino desse homem. E o fenômeno não se limita só a São Paulo. Em outras grandes cidades do Brasil, como no Rio de Janeiro, perto de viadutos antigos, moradores também relatam assobios e lamentos parecidos, fortes o suficiente para fazer o vidro da janela tremer. Mas deixando as lendas de lado, o pessoal da região já tentou achar todo tipo de explicação. Alguns acreditam que são ecos de brigas ou discussões que acontecem nos apartamentos e que o som viaja pela estrutura. Outros já falaram que poderiam ser OVNIs ou testes de alguma frequência secreta. Só que essas teorias não batem, porque os relatos dos assobios são muito mais antigos que qualquer tecnologia moderna. Nos últimos anos, engenheiros de som tentaram medir essas frequências, mas não encontraram nenhuma fonte óbvia durante os momentos em que os assobios foram ouvidos. Outros especialistas sugeriram causas naturais, como o vento passando por vãos específicos na estrutura do elevado, ou a dilatação do concreto e do metal durante as noites frias. Apesar de todo o esforço, nenhuma teoria conseguiu explicar completamente os sons, deixando o mistério sem solução. O Minhocão tem uma teoria mais específica, ligada à sua própria arquitetura. Engenheiros acreditam que o vento, ao passar em alta velocidade pelas frestas e juntas de dilatação do elevado, pode criar um efeito de flauta, gerando um assobio agudo. Alguns relatos dizem que os sons diminuíram depois que algumas reformas e a instalação de grades de proteção mudaram um pouco o fluxo de ar. Mesmo com essa teoria, ninguém tem certeza se ela explica todos os casos. Hoje, os assobios do Minhocão continuam sendo um dos grandes mistérios de São Paulo. Uma lenda urbana, sem uma explicação clara. Então, da próxima vez que você estiver andando pelo centro à noite e ouvir um assobio estranho ecoando entre os prédios, pode ser que não seja só o vento. A história da Maria Féia é uma das manchas mais escuras da cidade de São Paulo. Uma história que o tempo não apaga. A tragédia dela aconteceu lá em 1928, nas mãos do próprio marido, Giuseppe Pistone. E o fantasma dela, dizem, nunca encontrou descanso. A Maria era uma jovem de família humilde, que se mudou para São Paulo para trabalhar como costureira.
Não demorou muito para ela se encantar pelo Giuseppe, um advogado que vinha de uma família italiana influente. E para a Maria, o Giuseppe era a promessa de uma vida melhor, longe da pobreza, um futuro com amor e segurança. Mas para ele, ela era só mais um romance escondido. O Giuseppe era um mulherengo conhecido na alta sociedade paulistana. Sempre visto com moças de famílias ricas, ele manteve o relacionamento com a Maria em segredo. Quando a Maria descobriu que estava grávida, o interesse do Giuseppe desapareceu de vez. Ela implorou para que ele assumisse o filho, sabendo que ser mãe solteira naquela época era uma sentença de vergonha e exclusão. Mas o Giuseppe só dava desculpas, até que um dia ele finalmente propôs uma viagem para o Guarujá. A Maria achou que aquela era a chance de finalmente se acertarem, mas o Giuseppe tinha outras intenções. No dia 4 de novembro de 1928, ele a levou para uma casa que tinha alugado na Estrada do Vergueiro. Hoje, a Rua Vergueiro. Lá, ele a estrangulou. Depois, para se livrar do corpo, ele a colocou dentro de uma mala de viagem e, com a ajuda de um cúmplice, despachou a mala para o Porto de Santos como se fosse uma bagagem qualquer. O Giuseppe fugiu, usando um nome falso para se hospedar em Santos, enquanto a mala com o corpo da Maria e do filho que nunca nasceu era transportada para o litoral. Quando a mala foi encontrada boiando no mar, perto do porto, e o corpo dela foi descoberto, o Giuseppe foi preso. O julgamento dele virou um escândalo nacional. Ele tentou dizer que a Maria tinha se matado, mas as cartas que ela escreveu, implorando por ajuda e compromisso, contavam outra história. Considerado culpado, Giuseppe foi condenado. Desde então, a memória da Maria Féa ficou amarrada àquela região da Consolação onde foi enterrada. Moradores e funcionários do cemitério da Consolação, que fica ali perto, relatam coisas estranhas, que eles acreditam estar ligadas a ela. Uma funcionária antiga do cemitério, que vamos chamar de Dona Cida, conta uma história que aconteceu com ela. Uma noite, já fechando os portões, ela estava subindo uma das alamedas e, quando foi apagar uma das luzes, sentiu uma presença forte, que a fez parar na hora. Ela disse que não sentiu medo, mas sabia que tinha alguém ali, observando das sombras. Na mesma hora, 3 colegas da Dona Cida, que estavam do lado de fora do portão, viram o que parecia ser a silhueta de uma mulher loira, de vestido claro, se movendo entre os túmulos do 2º andar de um dos mausoléus. Eles viram a figura por alguns segundos, até ela desaparecer. Como muitos por ali, eles acreditam que era a Maria, com o espírito preso ao lugar onde seu corpo foi enterrado. Mas não foi só lá. Outro funcionário do cemitério também sentiu que não estava sozinho numa noite, perto do muro que dá para a rua. Ele estava fazendo a ronda com uma lanterna, e a luz foi ficando cada vez mais fraca, até apagar de vez quando ele chegou perto de um túmulo antigo. Ele voltou para buscar um colega, e quando retornaram ao local, os dois viram, no meio de uma névoa fina que subia do chão, o contorno de uma mulher loira surgindo. Histórias como essas mantêm a lenda da Maria Féa, a Loira da Consolação, viva. Hoje, quem passa pela Rua da Consolação à noite, perto do cemitério, anda com mais cuidado, atento às histórias do fantasma dela, que dizem aparecer no meio da neblina ou vagar perto dos muros. Moradores falam de calafrios repentinos e de uma sensação de tristeza no ar, como se o espírito da Maria ainda estivesse por ali. A história dela virou um dos causos mais famosos de São Paulo, inspirando livros e reportagens que dramatizam sua vida e sua morte trágica. A região de Santo Amaro, aqui em São Paulo, hoje é um centro de negócios, cheio de prédio e movimento. Mas quem é mais antigo lembra de um tempo diferente e de uma lenda que assombrava as noites por ali, a história da Loira do Bonde. A lenda, que o pessoal contava muito nos anos 50 e 60, é sobre uma jovem professora. Dizem que ela era uma moça bonita, loira, que dava aulas na região. Ela era noiva de um português, dono de uma padaria famosa por ali. O casamento estava marcado, tudo certo. Até que, na véspera da cerimônia, ela descobriu que o noivo a traía, com a melhor amiga dela. Desesperada,
Sem chão, ela fugiu de casa no meio da noite. Dizem que ela correu sem rumo pelas ruas de Santo Amaro, até chegar nos trilhos do bonde. Cega pela dor, ela não viu o bonde se aproximando na escuridão. O acidente foi feio, e ela morreu ali mesmo, nos trilhos. A partir daí, o espírito dela, dizem, ficou preso àquele trajeto, vingativo e amargurado. A lenda conta que a loira do bonde passou a assombrar a linha que ligava Santo Amaro ao centro da cidade, aparecendo para homens que viajavam sozinhos no último bonde da noite. Com o tempo, a linha do bonde virou uma rota de ônibus, mas a fama de mal-assombrada continuou. Os motoristas e cobradores mais velhos contam que, quase todo ano, um acidente estranho acontecia naquele trecho, sempre envolvendo um homem sozinho. Um motorista de ônibus aposentado, que trabalhou na linha por mais de 30 anos, conta que dos mais de 30 acidentes fatais que aconteceram na rota durante seu tempo de serviço, todos foram com homens. Em um programa de TV sobre lendas urbanas, ele chegou a contar umas histórias sobre os perigos daquela rota à noite, descrevendo como a visibilidade em certas curvas era quase zero. Ele mesmo teve uma experiência de arrepiar. Em uma madrugada de garoa em 1965, ele sonhou que estava dirigindo o ônibus e, numa curva fechada, perdia o controle e batia. Acordou assustado, mas foi trabalhar. Mais tarde, naquele mesmo dia, um rapaz que pegou o ônibus com ele teve um ataque de epilepsia e caiu na rua. Apesar de todo o esforço para ajudar, o rapaz não resistiu. Um grupo de pesquisadores de lendas urbanas de São Paulo, desses que adoram investigar um causo, se interessou pela história. Equipados com vários aparelhos para medir campos eletromagnéticos e outras perturbações, eles registraram umas leituras bem esquisitas perto de um antigo ponto de bonde abandonado. O fundador do grupo, no entanto, é mais cético. Ele acha que essas variações podem ser por causa de fiação elétrica antiga ou outros fatores do ambiente, e não por fantasmas. Para ele, a combinação de estradas mal iluminadas, curvas perigosas e motoristas cansados pode explicar a maioria dos acidentes. Mas para outros, a lenda da loira do bonde é forte demais para ser só coincidência. Um escritor, que é um dos maiores especialistas nas histórias de São Paulo, começou a pesquisar o caso depois que um colega de faculdade sofreu um acidente de carro inexplicável naquela mesma rota. A pesquisa dele o levou a descobrir outras histórias estranhas da região, como relatos de luzes que apareciam e desapareciam nos trilhos antigos, mesmo anos depois de os bondes pararem de circular. Os moradores mais antigos atribuíam isso ao espírito da loira. E tem um relato que eu achei num blog antigo da internet, de um ex-cobrador de ônibus que trabalhou na linha quando era mais novo. Ele conta que, numa noite de neblina, enquanto o ônibus passava por um trecho mais escuro, o motorista freou com tudo. Do nada. Ele não entendeu o motivo, mas sentiu uma presença estranha. Um frio esquisito dentro do ônibus quase vazio. De repente, ele sentiu como se alguém o tivesse empurrado com força. Ele lutou para se segurar e não cair, e quando contou a experiência para o motorista, a resposta foi seca. Então, você conheceu a loira. Dizem que ele pediu transferência de linha logo depois disso. O Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, é um lugar que de dia é cheio de gente, skate e evento. Mas à noite, a história é outra. O lugar tem uma fama antiga, uma reputação que o tornou memorável por muito mais do que só a vista dos prédios. Segundo as lendas mais antigas dos tempos dos índios, um espírito inquieto assombra a região, principalmente perto do rio que corre por baixo do vale. O próprio nome Anhangabaú, em tupi, quer dizer rio ou água do diabo. Um nome que já dá o tom do lugar. Visitantes que andam por lá à noite relatam uma sensação estranha, um peso no ar, como se algo invisível estivesse sempre observando. As histórias sobre o Vale do Anhangabaú ficaram ainda mais sombrias com o tempo. Em 1562, durante as primeiras décadas da vila de São Paulo, o vale foi palco de uma batalha sangrenta. As tribos indígenas, lideradas pelo cacique Tibiriçá, se uniram aos jesuítas para lutar contra uma aliança de outras tribos
que queriam expulsar os portugueses. No dia 10 de julho, centenas de guerreiros indígenas atacaram a pequena vila. A batalha foi brutal e aconteceu ali mesmo, no vale. Quase todos os invasores foram mortos. Os corpos, dizem, foram deixados no vale ou jogados no rio. Depois desse dia, o lugar ficou com a fama de amaldiçoado. Por anos, muitos evitavam passar por ali, dizendo que os espíritos dos guerreiros mortos nunca deixaram o vale. Mas essa não foi a última tragédia a dar má fama ao Anhangabaú. Em 1929, o edifício Martinelli, o primeiro arranha-céu da cidade, foi inaugurado ali do lado. Poucos anos depois, em 1947, um crime chocou São Paulo. Um garoto foi estrangulado e jogado no poço do elevador do prédio. Desde então, o pessoal começou a dizer que a maldição do vale tinha subido para o prédio. E essa maldição, dizem que aparece de outras formas também. O Anhangabaú já viu inúmeros acidentes, gente que tirou a própria vida e outras tragédias ao longo dos anos. Dizem que quem mexe com a terra do vale ou leva qualquer coisa dali atrai azar, como se perturbar até mesmo uma pequena parte daquele chão pudesse despertar o que quer que ainda more por lá. E o caminho que desce para a parte baixa do vale não é um passeio tranquilo à noite. Quem desce as escadarias e rampas é avisado para ter cuidado. E muitos dizem que é melhor não andar por ali sozinho. Aqueles que já andaram pelo vale sozinhos à noite, às vezes relatam a sensação de estarem sendo seguidos ou observados. Outros juram ter visto vultos nas sombras, figuras que parecem guerreiros indígenas ou almas penadas dos primeiros tempos da cidade, como se seus espíritos ainda estivessem presos à terra onde morreram. Dana de Tefé era uma figura conhecida na alta sociedade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Uma socialite que desapareceu em 1961. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Nascida em uma família tradicional e influente, Dana cresceu cercada de luxo e contatos importantes. O pai dela era um industrial de sucesso e a família vivia entre o Rio e São Paulo, sempre presente nas colunas sociais e nos eventos mais badalados. No dia 12 de outubro de 1961, Dana, com 31 anos, saiu de seu apartamento em Copacabana, no Rio. Ela disse à empregada que iria a uma consulta médica e depois para a casa de uma amiga. Ela saiu sozinha, levando apenas a bolsa. Testemunhas viram Dana entrando em um táxi, e essa foi a última vez que ela foi vista com certeza. Quando Dana não voltou para casa, a família ficou preocupada. No início, eles agiram com discrição, contatando amigos próximos e procurando por conta própria, sem alarde, sem querer chamar a atenção da imprensa. A família de Tefé, assim como outras da alta sociedade, queria evitar um escândalo a todo custo. Eles contrataram detetives particulares, que começaram uma investigação por conta própria. O advogado da família, um amigo próximo, descobriu que os pertences de Dana no apartamento pareciam intactos, sem nenhum sinal de que ela planejava uma viagem longa. A única coisa fora do lugar era um bilhete misterioso deixado em cima da cama que dizia: "Não se preocupem comigo, eu voltarei quando a verdade aparecer." Depois de semanas de busca sem resultado, a família, aconselhada pelos detetives, finalmente procurou a polícia e tornou o caso público. A notícia do desaparecimento da socialite virou a manchete dos principais jornais do país. O pai de Dana ofereceu uma recompensa generosa por qualquer informação que ajudasse a encontrar onde ela estava. A imprensa logo descobriu detalhes da vida pessoal de Dana, incluindo um relacionamento conturbado que ela mantinha com um advogado chamado Leopoldo Heitor. Os pais de Dana não aprovavam o namoro. Leopoldo, que estava em São Paulo na época do desaparecimento, negou saber onde ela estava. A polícia recebeu dezenas de pistas, algumas de lugares distantes, como o interior de Minas Gerais, onde o dono de uma pequena pousada jurou ter hospedado uma mulher parecida com Dana. Rumores de que ela teria sido vista em Buenos Aires também foram investigados, mas nada foi confirmado. Uma das teorias que ganhou força na época foi a de que Dana teria sido internada à força em uma clínica psiquiátrica. Boatos diziam que a família,
ou o próprio Leopoldo, queria silenciá-la por algum motivo. Investigadores visitaram diversas clínicas no Rio e em São Paulo, mas não encontraram nenhum registro dela. Anos depois, um ex-policial já aposentado deu uma entrevista bombástica. Disse que sabia o que tinha acontecido com Dana, mas voltou atrás logo em seguida, sem dar mais detalhes. Os anos passaram, mas os relatos de possíveis avistamentos continuaram, mantendo a esperança da família viva, principalmente a da mãe de Dana. O pai dela, que nunca deixou de acreditar que a filha tinha sido vítima de um crime, faleceu anos depois, deixando uma parte da herança em nome dela, caso um dia ela voltasse. A mãe de Dana manteve a esperança até o fim de sua vida. O caso de Dana de Tefé virou uma das maiores lendas da crônica policial brasileira. Uma mulher que, em uma tarde de primavera, entrou em um táxi e simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas um bilhete misterioso e uma pergunta que nunca foi respondida. O padre Anchieta, um dos jesuítas que fundaram São Paulo, pode ter deixado o mundo dos vivos lá em 1597. Mas dizem que a presença dele nunca abandonou de verdade o coração da cidade. E muitos afirmam que seu espírito ainda vaga por lá. Conhecido por sua fé fervorosa e por ser um homem de pulso firme, Anchieta impunha uma visão rígida da fé católica aos primeiros habitantes da vila. Depois que ele morreu, não demorou muito para começarem a se espalhar as histórias sobre sua presença fantasmagórica, tornando-o um dos primeiros e mais antigos espíritos relatados de São Paulo. O pátio do colégio, construído em 1554, sobre o terreno que o próprio Anchieta escolheu, guarda seus restos mortais e tem sido o ponto central de muitas e muitas aparições e eventos estranhos atribuídos a ele. Logo após seu enterro, funcionários da pequena igreja já relatavam ver a figura de um padre andando pelos pátios do colégio. Não demorou para que os moradores da vila começassem a notar umas coisas esquisitas ao redor do local. Por exemplo, durante um incêndio que destruiu parte da construção original no século XVII, várias testemunhas descreveram ter visto uma figura sombria, de batina preta, andando entre as ruínas, olhando para tudo aquilo, como se não acreditasse no que via. Lá pelo início do século XIX, a fama de Anchieta como um fantasma inquieto já era bem conhecida. Quando a cidade decidiu alargar as ruas ao redor do pátio do colégio, em 1830, os trabalhadores reclamavam de barulhos estranhos perto da cripta onde seus ossos estavam. Conforme a obra avançava, muitos relatavam ouvir batidas fortes e até o som de um cajado batendo na pedra. Esses barulhos estranhos aumentaram, e alguns juravam ter visto o espectro do padre vigiando o pátio, como se estivesse furioso com as mudanças. Em 1865, um sacristão da igreja teve seu próprio encontro assustador. Enquanto preparava o local para uma missa noturna, ele ouviu o som inconfundível de alguém andando pelo corredor da igreja. Aterrorizado, ele fugiu, apenas para ouvir o sino da igreja badalando misteriosamente atrás dele. Quando os moradores chegaram para investigar, encontraram a igreja trancada e a corda do sino inexplicavelmente arrebentada, com a ponta caída sobre a cripta de Anchieta. Esse incidente só aumentou ainda mais as histórias, mas os relatos continuaram se acumulando ao longo dos anos. Em 1884, durante uma missa, uma voz alta interrompeu o sermão, cantando hinos em latim com tanta força que abafou o coro. Os fiéis afirmaram que era Anchieta, ainda insatisfeito com as modernidades que a igreja adotava. Com a chegada do século XX, as aparições fantasmagóricas pareceram diminuir. No entanto, ele aparecia de novo sempre que mexiam perto do túmulo dele. Quando a região do pátio do colégio passou por grandes reformas no início dos anos 1900, trabalhadores e padres relataram que o sino da igreja voltava a tocar em horas estranhas, sem que ninguém estivesse na torre. O espírito de Anchieta parecia até aparecer em eventos importantes da cidade. Em 1953, durante o enterro de um político famoso de São Paulo, os presentes relataram ouvir um leve som ritmado,
como um cajado batendo no chão, ecoando pela igreja. Pesquisadores de paranormalidade afirmam que suas fotografias daquele dia contêm sombras estranhas perto da cripta dos jesuítas. E, finalmente, pouco antes do dia de finados de 2002, uma visitante que ficou até tarde no museu do pátio do colégio relatou sentir que alguém ou alguma coisa a estava seguindo. O som de passos arrastados ecoava atrás dela. Ela correu para casa sem olhar para trás, convencida de que o padre Anchieta tinha decidido fazer companhia para ela. Parece que, mesmo séculos depois, Anchieta não partiu completamente. Seja para vigiar seu legado, ressentido com a transformação da cidade, ou apenas para manter um olho nas terras que antes eram suas, os paulistanos continuam se perguntando se o velho padre ainda vai fazer mais uma de suas aparições. O monstro da Billings é uma criatura misteriosa que dizem vive nas profundezas da represa Billings, aqui em São Paulo. A Billings é a maior represa da cidade, um espelho d'água gigantesco e escuro, com mais de 120 quilômetros quadrados. É um lugar vasto e fundo o suficiente para esconder qualquer coisa, inclusive uma criatura como a que o pessoal descreve. As histórias de um bicho enorme, parecido com uma serpente gigante que vive na Billings, vêm lá do começo do século XX, com jornais da época e o folclore local descrevendo aparições de uma criatura comprida que se esconde sob a superfície da água. Um dos primeiros relatos registrados saiu num jornal local em 1927. A reportagem dizia que alguns pescadores da região evitavam chegar perto de certas áreas mais fundas da represa, com medo de encontrar o tal monstro da Billings. Segundo uma das histórias, um morador da região estava andando de barco pela margem leste da represa com um amigo, quando viu o que ele descreveu como uma cobra d'água gigante se movendo na água. Um outro pescador, que estava na margem e também disse ter visto a criatura, tinha certeza que era um monstro de represa mesmo. O apelido monstro da Billings pegou rápido. E, por anos, as histórias continuaram aparecendo, cada uma aumentando a fama da criatura. Lá por 1959, começaram a dizer que não era apenas uma, mas talvez duas criaturas grandes que viviam na Billings. Um jornal da época mencionou que os moradores agora afirmavam ver duas sombras enormes, cada uma com uns 4 ou 5 metros de comprimento. Alguns especulavam que as criaturas poderiam ser parte de uma família maior de monstros aquáticos e que poderiam ter entrado na Billings por algum canal subterrâneo vindo do mar. Mas mais tarde, os geólogos provaram que não tinha como isso acontecer, deixando a pergunta de como essas criaturas chegaram na Billings sem resposta. E um dos encontros mais dramáticos, dizem, aconteceu em 1974, quando um adolescente chamado Estevão afirmou que o monstro da Billings o atacou enquanto ele nadava na represa. O garoto relatou que uma criatura enorme, com um corpo comprido como o de uma enguia, de repente mordeu seu braço, quebrando o osso com uma força absurda, diferente das outras histórias em que o pessoal só via o bicho de longe. Esse foi um ataque de verdade. Depois, em 1979, outra aparição aumentou a lenda. João, dono de uma pequena marina na represa, estava passeando de barco com amigos quando viu o que ele achou que era um tronco de árvore grande boiando na água. Mas, conforme eles se aproximaram, ele percebeu que o tal tronco era, na verdade, uma criatura viva, com uns 10 metros de comprimento. O bicho, então, afundou lentamente na água, enquanto o grupo olhava, chocado. Tem todo tipo de explicação para o que esse bicho poderia ser. Alguns acreditam que pode ser um peixe de couro gigante, como um jaú, que cresceu demais. Outros acham que pode ser uma espécie rara de enguia de água doce. Essas teorias, no entanto, não convencem aqueles que juram ter visto a criatura de perto e a descrevem como algo muito mais estranho do que qualquer peixe conhecido. A história do lobisomem de Santo Amaro é uma das lendas mais antigas aqui de São Paulo, nascida numa época em que o bairro ainda era uma cidade separada, cheia de chácaras e mato. A história começou lá por agosto de 1895,
quando um vereador da região, um tal de Coronel Arruda, relatou um encontro que por anos deixou os moradores com medo de sair de casa em noite de lua cheia. O Coronel Arruda, enquanto vistoriava umas terras perto de um riacho na região do Brooklyn, disse que viu um homem alto e peludo sair correndo do meio do mato. A figura, que ele descreveu como tendo quase 2 metros de altura, era musculosa, coberta de pelos escuros da cabeça aos pés, e estava completamente nua. O relato dele detalhava como a criatura se movia de um jeito que não era natural, correndo para dentro da mata numa velocidade que ele mal conseguiu acreditar. Tanto o coronel quanto seu cavalo ficaram paralisados de susto. O cavalo, dizem, ficou tão assustado que empinou e quase derrubou o homem, relinchando sem parar. Nos dias seguintes, o jornal A Província de São Paulo publicou o relato do coronel, o que gerou uma onda de interesse e medo na população. As descrições do bicho-homem logo se espalharam, cada uma falando de uma criatura alta, peluda, que parecia mais animal do que gente. Logo, outros moradores começaram a aparecer com suas próprias histórias. Pelo menos mais 2 sitiantes da região descreveram a mesma figura. Uma criatura alta, coberta de pelos e com uma rapidez que não combinava com o tamanho dela. Alguns acreditavam que a figura era um paciente fugitivo do antigo hospício de Santo Amaro, conhecido por seu comportamento violento. No entanto, não havia nenhuma prova que ligasse o fugitivo às aparições. E o lobisomem de Santo Amaro pareceu desaparecer de volta na mata, tão de repente quanto apareceu. Mas, quase 80 anos depois, a lenda ressurgiu. Foi em julho de 1972, quando 2 rapazes perto da represa Guarapiranga afirmaram ter visto uma criatura grande e peluda à distância. A figura que eles avistaram, segundo o relato, tinha mais de 2 metros de altura. Era coberta por um pelo grosso e estava parada, em pé, perto de um galpão abandonado. Eles tinham certeza de que não era um bicho comum. 2 anos depois, em setembro de 1974, outra aparição foi relatada. Desta vez por 2 casais que estavam namorando dentro do carro perto da represa. Eles contaram à polícia que viram uma criatura com mais de 1,80 m de altura e pesando uns 140 quilos, com o corpo escuro e coberto de pelos grossos. O susto foi tanto que eles fugiram na hora, sem pensar 2 vezes. Mas quando a polícia fez uma busca, não encontrou pegadas, pelos ou qualquer outra prova da presença da criatura. Essas aparições, combinadas com os relatos de 1890, mantiveram o mistério vivo. Um jornal da capital chegou a especular que o relato original de 1895 poderia ter sido um exagero, ou até mesmo uma invenção de um jornalista local, conhecido por criar histórias sensacionalistas para aumentar as vendas. A história do bicho-homem teria sido ideal para chamar a atenção do público durante uma época de poucas notícias. Essa sugestão de que a história era uma invenção não impediu que ela virasse uma lenda completa, nem diminuiu a curiosidade do povo. Até o delegado de Santo Amaro, na época, afirmou ter encontrado o lobisomem, mas disse que o perdeu de vista num brejo ali perto, depois de uma perseguição curta. Depois de tudo isso, a fama do lobisomem se espalhou pela região, e até ofereceram uma recompensa pela captura da criatura. Um grupo de mais de 100 homens armados se juntou para caçar o bicho. Mesmo com toda essa gente, eles voltaram de mãos vazias, deixando o mistério sem solução. As aparições dos anos 70 aconteceram bem na época em que todo mundo falava de pé grande e outras criaturas misteriosas. Alguns pesquisadores especulam que esses relatos mais recentes podem ter sido apenas de bichos do mato, como uma capivara grande ou um porco selvagem, confundidos com algo mais estranho. Mesmo assim, a lenda do lobisomem de Santo Amaro continua fascinando os moradores, com alguns até ligando a história a outros causos da região, como o do chupa-cabra, outra criatura que, dizem, assombra as áreas rurais de São Paulo. O coronel Anastácio de Freitas, uma figura poderosa da São Paulo colonial, é um nome que sempre aparece em causos que misturam tesouros enterrados com encontros fantasmagóricos.
Nascido em Portugal, Anastácio veio para o Brasil e fez fortuna como bandeirante e comerciante de ouro. Ele era conhecido por sua riqueza e também por sua crueldade. Ele morava em uma chácara imensa, onde hoje fica o bairro da Luz, e dizem que ele não confiava em ninguém para guardar seu ouro. Uma das lendas mais famosas sobre Anastácio é a do seu tesouro enterrado nos terrenos do Mosteiro da Luz. Em 1774, sentindo a morte chegar, ele teria escolhido os terrenos do mosteiro, que ficava perto de sua chácara, para esconder a maior parte de sua fortuna. O local era isolado e, na cabeça dele, seguro. Dizem que ele enterrou vários baús, cheios de moedas de ouro, joias e pedras preciosas. No entanto, segundo a lenda, ele ameaçou as poucas pessoas que o ajudaram, prometendo que seu espírito voltaria para se vingar de quem tocasse no tesouro. Pouco tempo depois, ele morreu, e os segredos de sua fortuna foram enterrados com ele. Apesar de terem achado uma parte da grana dele nos papéis do inventário, a lenda de um tesouro muito maior e ainda escondido continuou viva no folclore paulistano. Além do Mosteiro da Luz, algumas histórias afirmam que Anastácio também escondeu parte de seu ouro em túneis secretos, que ligavam sua chácara a outras partes da cidade. Ele teria usado esses túneis para passar com o ouro dele sem ninguém ver. Outra história que contam sobre o Anastácio é a da assombração do próprio Mosteiro da Luz. De acordo com um relato de 1825, 2 soldados que faziam a guarda do mosteiro descobriram o que parecia ser um dos baús escondidos de Anastácio. Quando eles tentaram abrir o baú, afirmaram ter visto a figura fantasmagórica do coronel se levantar do chão. Eles descreveram o fantasma como demoníaco, deslizando sobre a terra, e a sensação era tão estranha que eles ficaram apavorados e fugiram na mesma hora. Essa aparição se tornou uma das histórias de fantasma mais conhecidas de São Paulo, sugerindo que o espírito inquieto de Anastácio continua a proteger seu tesouro. O espírito de Anastácio também, dizem, vaga pelo cemitério da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, onde ele foi enterrado, procurando o descanso final que nunca recebeu. Alguns dizem que ele guarda não apenas o Mosteiro da Luz, mas também a própria igreja, mostrando a forte ligação que ele tinha com a região central de São Paulo. Até hoje, caçadores de tesouros e gente que gosta de história de fantasma continuam fascinados pela ideia do tesouro escondido de Anastácio de Freitas. O bebê-diabo é uma figura misteriosa do folclore paulistano, lembrado por sua aparência terrível e pela maldade que dizem que ele tinha. Essa entidade é descrita como uma criatura pequena, do tamanho de um recém-nascido, mas com chifres, rabo e olhos vermelhos que brilham no escuro. Sua aparência é monstruosa, e a lenda diz que ele era quase impossível de ferir, com uma pele que arma nenhuma pegava. A história do bebê-diabo data do início do século XX, por volta de 1913. Segundo o folclore, essa criatura nasceu de uma família rica que vivia num palacete na Avenida Higienópolis. A mãe, uma mulher da alta sociedade, teria dito durante a gravidez que nem que fosse o diabo, mas que queria ter um filho homem. A frase, dita da boca para fora, teria selado o destino da criança. Quando o bebê nasceu, a família se apavorou com a aparência demoníaca da criança. Para esconder a vergonha, eles teriam criado o bebê em segredo, trancado em um dos quartos do casarão. Mas a criatura era violenta, incontrolável. Depois de alguns anos, por volta de 1915, o bebê-diabo teria conseguido escapar, fugindo para as ruas e matagais que ainda existiam na região. A lenda diz que ele passou a assombrar a cidade, principalmente os bairros de Higienópolis e da Liberdade. As pessoas contavam histórias de uma criatura pequena e rápida que atacava animais e assustava quem andava sozinho à noite. O choro do bebê-diabo, diziam, parecia o de uma criança, mas era um som que fazia o sangue virar água, usado para atrair vítimas para a escuridão. Um dos relatos mais famosos contado nos jornais da época diz que o bebê-diabo foi finalmente capturado por um grupo de homens corajosos e levado para o antigo Convento da Luz. Lá,
ele teria sido exorcizado pelas freiras. Uma versão da lenda diz que, durante o exorcismo, a criatura se desfez em cinzas. Outra, mais assustadora, diz que ele conseguiu escapar de novo e que seu espírito continua vagando pelas ruas mais antigas de São Paulo. A história do bebê-diabo se tornou tão famosa que, em 1975, a Rede Globo produziu uma novela chamada O Grito, que era inspirada na lenda. Na trama, os moradores de um prédio em construção ouviam um choro de criança assustador vindo dos andares de cima, que era para ser o choro do bebê-diabo. Embora seja apenas uma lenda, a história do bebê-diabo continua viva nas histórias que o povo conta em São Paulo, passada de geração em geração. E mesmo que seja raro alguém dizer que viu algo hoje em dia, alguns acreditam que a criatura ainda assombra a cidade. Com um relato ou outro de uma figura pequena e sombria que corre pelas sombras, ou de um choro de criança inexplicável, ouvido no silêncio da noite. A criatura conhecida como Monstro do Guarapiranga é uma figura que, dizem, vive nas profundezas da represa de Guarapiranga, aqui em São Paulo, muitas vezes comparado ao monstro do Lago Ness. O do Guarapiranga é um dos monstros de represa mais famosos do Brasil, com uma longa história de aparições e folclore local. A lenda atrai a atenção há mais de um século e acabou virando uma marca da região. A lenda do monstro data dos tempos das tribos indígenas que viviam perto da região onde hoje é a represa. Eles falavam de serpentes d'água gigantes que assombravam os rios, e embora não haja uma ligação direta entre essas histórias antigas e as aparições de hoje, acredita-se que essas primeiras lendas já deixaram o pessoal com a pulga atrás da orelha sobre os bichos que viviam por ali. Muitos acreditam que um dos primeiros portugueses a ver a criatura foi um bandeirante famoso, em uma de suas expedições no século XVII. De acordo com um artigo antigo, o bandeirante teria descrito ter visto uma serpente de 6 metros com uma cabeça parecida com a de um cavalo. No entanto, não há nenhum registro confirmado de que ele mesmo tenha descrito tal criatura em seus diários. O que ele mencionou foi um peixe grande conhecido pelos índios locais, que ele descreveu como tendo até 3 metros de comprimento, com uma boca cheia de dentes afiados e escamas como uma armadura. Mas os pesquisadores de hoje acham que isso era só um peixe daqui mesmo. As aparições do monstro continuaram no século XIX. Em 1819, um artigo no jornal O Farol Paulistano relatou uma aparição do capitão Arruda, que afirmou ter visto uma serpente na represa a quase 200 metros dele. Arruda estimou que a criatura tinha cerca de 50 metros de comprimento e afirmou ter visto detalhes como 3 dentes e olhos da cor de cebola descascada. Ele também descreveu uma faixa vermelha em volta do pescoço e uma estrela branca na testa. Depois, em 1883, o delegado da região, Natan Moreira, afirmou ter visto o monstro ele mesmo, de sua posição na margem. Moreira teria observado uma criatura com mais de 8 a 10 metros de comprimento, com manchas brancas e redondas dentro da boca. Seu relato encorajou outras pessoas a contarem suas histórias também, e aí todo mundo voltou a falar do monstro da represa. E uma das provas mais famosas da existência do monstro é a foto da família Silva, tirada em 1977 por Sandra Silva, enquanto estava de férias com a família. A foto de Sandra parece mostrar a cabeça e o pescoço de uma criatura emergindo da água. No entanto, o local exato onde ela tirou a foto nunca foi identificado, e ela teria jogado fora o negativo, o que fez o pessoal duvidar se a foto era de verdade. Sem esses detalhes importantes, os especialistas não conseguiram provar que a foto era real. E alguns pesquisadores especulam que a imagem pode simplesmente mostrar um tronco de árvore submerso. Aparições mais recentes incluem um vídeo feito em 2005 por um pescador, Ricardo, e seu enteado Pedro. A filmagem parece mostrar um animal parecido com um plesiosauro na água, mas cada um acha que é uma coisa. Alguns acreditam que se parece com um peixe ou uma enguia. Além das aparições visuais, pesquisadores também capturaram sons misteriosos na represa de Guarapiranga que alguns acreditam ser evidência do monstro. Por exemplo, em 2003, um instituto de pesquisa registrou sons de dentro da represa
semelhantes à ecolocalização, uma técnica usada por golfinhos e baleias que não vivem na Guarapiranga. Esses sons foram analisados mais tarde, e alguns cientistas levantaram a ideia de que os barulhos podiam ser de um bicho desconhecido capaz de ecolocalização. Novas gravações foram capturadas em 2018 e novamente em 2024, levantando novas questões sobre o que poderia estar causando esses sons nas profundezas da represa. A lenda do Cemitério dos Aflitos é um dos mistérios mais antigos e sombrios de São Paulo, misturando histórias de tragédia, traição e assombração. A história é tão difundida que quase todo o bairro da Liberdade reivindica um pedaço dela, embora a maioria a associe à pequena Capela dos Aflitos, a única coisa que restou do cemitério. O que fica claro, no entanto, é que a história se espalhou de muitas formas ao longo dos anos, crescendo de sussurros para uma das lendas mais assustadoras de São Paulo. Uma versão da lenda descreve uma mulher, às vezes chamada de a Mulher da Capa Preta, que viveu no século XVIII. Ela teria sido uma jovem de família rica que se apaixonou por um soldado comum sem posto alto. O pai dela, um homem poderoso e cruel, era contra o romance. Para viverem seu amor, os dois se encontravam em segredo perto do Largo da Forca, onde hoje é a Praça da Liberdade. Mas o pai dela descobriu e, furioso, armou uma emboscada. O soldado foi acusado de um crime que não cometeu e condenado à forca. A moça foi forçada a assistir à execução do amado. Desesperada, ela teria se matado ali mesmo, perto do cemitério onde enterravam os indigentes e os executados, o Cemitério dos Aflitos. A lenda diz que o espírito dela ficou preso ao local, vagando pelas ruas em busca do amor que tiraram dela. Outra versão da história, mais sombria, diz que a mulher era uma bruxa ou curandeira, que foi perseguida pelo povo da época. Acusada de feitiçaria, ela teria sido executada e enterrada no Cemitério dos Aflitos, e seu espírito vingativo amaldiçoou a terra. Com o tempo, a lenda se tornou um teste de coragem entre os jovens da cidade. A Capela dos Aflitos, em particular, ganhou fama de ser um lugar mal assombrado, um local onde aqueles que ousam visitar podem ficar cara a cara com um espírito vingativo. Dizem que quem passa pela Rua da Capela à noite e reza uma oração pelas almas dos aflitos pode ouvir sussurros ou sentir um calafrio inexplicável. Alguns até relatam ver uma figura de capa preta aparecendo de repente na rua, fazendo os motoristas desviarem e quase baterem. E para aqueles que ousam olhar para a pequena janela da capela durante a noite, uma luz às vezes é vista lá dentro, e uma figura, que dizem ser a Mulher da Capa Preta, fica parada, olhando para a rua, como se esperasse por alguém. O jeito sombrio da história, especialmente os elementos de traição e sofrimento, fez a história ser contada de outros jeitos. Alguns afirmam que a mulher foi queimada como bruxa nos tempos coloniais, enquanto outros dizem que ela era uma jovem que morreu tragicamente em um acidente de carroça. Em todas as versões, no entanto, seu espírito não tem paz e fica vagando pela liberdade, em busca de um descanso que nunca encontrará. Alguns dizem que a história é apenas uma lenda urbana, um jeito de falar sobre raiva e perda. Mas enquanto a história é repetida por toda São Paulo, muitos afirmam que o verdadeiro local da assombração é a própria Capela dos Aflitos, marcada por uma energia pesada e pelos relatos de aparições de uma mulher de roupas escuras,